Olá, meus amores, estamos começando mais um NutrirCast. Hoje, quarto episódio do NutrirCast e estamos com uma convidada muito especial. Uma convidada especial para mim, especial também para o Maranhão, para o nosso estado, porque ela representa um ramo, um setor que defende a nossa sociedade, defende o nosso estado, e é muito importante falar um pouco sobre essa profissão que tem contribuído tanto com a sociedade. E eu vou deixá-la apresentar, porque é uma pessoa linda, maravilhosa, e de muitos anos de convivência, e ela aceitou o convite para estar aqui participando do quarto episódio do NutrirCast. Então, quero deixar você à vontade, Tenente Coronel Priscila Chaine. Obrigada, Raíra, agradeço aqui o convite. Como você disse, né, somos amigas de longas datas, atletas de natação, né, já estamos aí nesse meio já há bastante tempo. Eu sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, estou atualmente na função de comandante do Batalhão de Bombeiros Ambiental e estou nessa jornada já há quase 20 anos. Olha, excelente. E o que levou você a escolher essa profissão? O que te motivou a levar essa profissão? Bom, primeiro, antes de ser bombeira, eu fiz o CFO da polícia. Passei, fui cadete da polícia por 1 ano, porém, não me identifiquei. Sim. Pedi para sair e fiz o concurso do bombeiro. Então, essa primeira fase que eu passei pela polícia foi mais por uma vontade de ter independência, que nós já somos funcionários públicos, de você já ter, um jovem, né? Eu tinha de 18 para 19 anos. Então, foi mais interessante essa parte da independência, né? De você sair da escola, não ter que depender mais dos pais. E com isso, meu primeiro passo foi para a Polícia Militar. Aprendi muito, fiquei 1 ano, mas não me identifiquei com a profissão. E aí, com isso, seguiu a questão do concurso. Sou da primeira turma de oficiais formados aqui no Maranhão, do CFO Bombeiro, e hoje estou aqui há 19 anos, com 20 anos de serviço ao total. Excelente. E sobre ser tenente-coronel, qual é o desafio que você leva de aprendizado como líder do Corpo de Bombeiro desse ramo que você está, que é o ambiental? Sim, no caso, quando nós fazemos o CFO, que é o curso de formação de oficiais, nós já somos formados para comandar equipes, comandar quartéis. Nesse caso, como eu já sou tenente-coronel, que a gente chama de oficial superior, eu estou nessa função de comandante de um batalhão de especialista em ambiental, que nós trabalhamos nessa área de incêndios florestais, resgate de animais silvestres, cortes de árvores, e eu já estou há 3 anos nesse quartel, já trabalhei anteriormente por questão de 1 ano, retornei em 2022, e é uma grande satisfação. Eu tenho uma equipe especializada, um staff maravilhoso, que a gente sempre trabalha em conjunto e cresce também dia a dia nessa nossa jornada aí em prol da população. Porque, na verdade, a sociedade, ela tem um preconceito, né? Porque geralmente ela vê polícia comandando por homens, né? Bombeiro também comandando por homens. E aí, quando a gente olha uma tenente-coronel mulher, você não passou por algum preconceito dentro ali ou não? Bom, a profissão militar, seja ela de bombeiro ou de polícia, ela é majoritariamente masculina. Tem-se essa predominância, né, que nós temos hoje em dia, nós temos no nosso quadro de acesso, né, pelo concurso público, são vagas universais, não tem cotas, né, para pessoas do sexo, mas ainda assim temos menos mulheres do que homens. Então é normal, nessas profissões que são majoritariamente masculinas, a gente ter um pouco de preconceito. Porém, nós já temos aqui 20 anos já, eu sou da primeira turma de oficiais femininas também, atualmente eu sou a oficial combatente mais antiga, e tem crescido, né, o número de mulheres na corporação. E essa questão da representatividade vai quebrando esses paradigmas também dentro da profissão militar. Ótimo. E tem algum momento, assim, da profissão dentro desses 20 anos que você percebeu que foi o seu maior desafio, a sua maior missão nesses 20 anos, que você possa nos contar? Bom, a missão do Corpo de Bombeiros, a gente fala que o nosso lema é vidas alheias e riquezas salvar. Então, a gente atua sempre
no bom. A gente fala assim, o bombeiro, a gente sai de casa para fazer coisas boas, né? Pra gente estar em prol da população. Porém, nem sempre a gente atua numa parte feliz, Sim. né? Digamos, num incêndio, num resgate, num acidente, às vezes numa morte que a gente tem que buscar, né? Procurar o corpo. Mas sempre na missão fim de estar ali para a gente ajudar, para prestar esse apoio à nossa sociedade. Então, isso é muito gratificante. É uma missão que eu sempre falo que ser bombeiro é uma honra. É uma honra a gente poder sair de casa e estar prestando esse auxílio, prestando sempre esse apoio. Quando a gente anda na viatura, né, no carro, no caminhão, a gente passa na rua, a criança dá tchauzinho, né? A gente sempre interage. Isso aí é muito bom. Quando a gente faz uma missão, depois do salvamento, a gente é aplaudido. Isso dá muita satisfação. Embora a parte difícil é quando a gente tem que lidar mesmo com situações extremas, né, de morte, de resgate, que a gente tem que tratar ali com a família. Eu sou especialista na área aquática, né, de salvamento aquático, de mergulho. Então, normalmente, a gente atua muito nessa questão de buscas, de resgate de afogados. E aí, a gente tem que ter aquela questão mesmo mais social, de dar apoio ali para a família. A gente tá fazendo a gente sabe que é uma coisa que é difícil, demora, né? Às vezes não é no mesmo dia, e a gente sabe como é que tá ali a família aflita. Então eu acho que isso é uma das partes que a gente são o maior desafio, é a gente estar lidando com os familiares ali presentes, ou então com a própria vítima no cenário. E vocês têm algum preparo psicológico, mental, para poder, nesses momentos difíceis, você saber como lidar com a família? Vamos supor, você foi para um resgate aquático e o indivíduo não veio com vida. E aí dá essa notícia aos familiares. Vocês têm algum preparo psicológico ali para poder... No caso, desde a nossa formação, né, seja para quem é oficial que faz o curso de formação de oficiais, quanto o curso de praças, que é o curso de formação de soldados, e também nos nossos cursos que a gente faz de atualização, né, cursos operacionais, são cursos de especialidades. A gente, desde essa formação, a gente já trabalha, né, a gente atua, a gente está sempre por um cenário de pressão, um cenário que a gente está trabalhando, e até mesmo durante o curso a gente já está praticamente estagiando, né? Porque a gente atua no serviço durante o curso. Então não é algo que a gente não tenha vivência, né? A gente já está tendo essa vivência, essa experiência desde o curso de formação. Mas é sempre bom uma atualização que a gente faz. A gente tem, né, um centro de apoio psicossocial também, porque tem pessoas que se sentem mais afetadas do que outras, e a gente sempre está em comum tendo esse apoio psicossocial da corporação. Ótimo, porque assim, eu tiro por mim, né? Eu vejo o bombeiro como super-herói. Eu acho que isso, desde criancinha, né, até o adulto vê o bombeiro como um super-herói. Mas quando vocês tiram a farda e chegam em casa, vocês são seres humanos. Sim. Né? Então, por isso que eu me preocupo em relação a isso, porque há muita cobrança da sociedade, mas a gente não vê também dentro de casa, né? A cobrança de marido, de esposa, dos filhos. E aí, como lidar com tudo isso, né? Sim. Aí, por isso que a pergunta do preparo psicológico, do preparo emocional, porque isso contribui muito também para a performance de vocês ali na hora da ação, da missão, né? Sim, com certeza. Então, isso é muito importante. E o preparo alimentar, vocês têm alguém que acompanha vocês ali dentro da corporação ou não? É cada um por si? Na verdade, a gente não tem essa questão de acompanhamento profissional dentro da corporação. São mais as pessoas, porque a gente tem essa questão de estar com treinamento rigoroso, tem cursos operacionais muito, tanto difícil, não só na parte física, como na parte psicológica também. E essa questão da nutrição, ela é muito importante, porém, as pessoas buscam de formas particulares. Sim. Né? Inclusive, a importância, né, que você fez uma palestra, né, pra gente no nosso evento, na nossa aula inaugural de um curso, e teve um feedback muito bom, porque às vezes são coisas que não são acessíveis para determinadas pessoas, e nem sempre as pessoas também se interessam em buscar esse conhecimento profissional. Mas essa parte toda tanto da preparação física unida com a parte do nutricional, a gente sabe que é muito importante. Quando a gente une as forças, o desempenho e a performance é melhor. Sim, e também porque qual é o
o horário de trabalho do bombeiro, a escala de trabalho? Na escala a gente trabalha com 24 horas, né, que é o do plantão, já que para qualquer horário, né, que a pessoa ligar para o 93, tem que ter equipes, né, atuantes. Então, a gente tá 24 horas, 7 dias por semana. As equipes trabalham 24 horas, né, tem a questão da folga, e são essas as principais escalas que a gente tem. Ou então de 12 por 60, né, que são escalas normalmente na praia, de guarda-vidas, na questão de serviço de emergência médica, que são essas escalas menores. Então, tem essa questão, né, de sair, ou então, às vezes, a gente está no horário ali de almoço. Não chegar a almoçar porque é na hora que brada. Brada é quando toca a ocorrência. Sim. A gente não pode, né, de um incêndio, um salvamento. Não, eu espero eu almoçar para depois. Não, aí acaba, às vezes tem missão que a gente fica, às vezes, até o dia inteiro sem comer, às vezes sem se hidratar. Então, é uma situação que, no serviço operacional, nessas missões em si, variam muito quando a gente está de serviço. Que pode ser que a gente consiga se hidratar da forma adequada, na maioria das vezes não. Né, depois de uma missão do incêndio, que desidrata muito. Né, a gente está com uma roupa muito pesada, com o cilindro acessório muito pesado, sem contar com o ambiente ali, né, extremo, né, de calor, do fogo em si. Então, a desidratação é muito rápida. E não só no local, como também depois, né? Entendi. Fala um pouquinho da diferença do bombeiro civil e do bombeiro militar, porque tem algumas pessoas que não sabem a diferença do civil para o militar. Fala um pouquinho para quem está nos assistindo. Então, nós bombeiros militares, nós somos servidores públicos militares estaduais. Nós somos regidos por um regimento próprio, né? Trabalhamos nessa questão, você tem que fazer um concurso público para você adentrar. E a nossa missão fim é na área de prevenção e de resgate de acidentes, e também trabalhamos na defesa civil. Já o bombeiro civil, ele faz um curso técnico, né? Ele não precisa fazer ele não é um funcionário público, ele é regido pela CLT. Também tem a questão da lei federal, que atua onde esses profissionais vão atuar, e eles trabalham mais nessa questão de prevenção e primeira resposta. Seja empresas privadas, podem ser empresas públicas civis, que elas atuam em eventos, podem ser empresas, em supermercados, e eles são como a parte principal da primeira resposta, até o bombeiro militar, que é o do serviço público, fazer o serviço total. Certo, então o civil é mais contratado por empresas terceirizadas, né? Isso, exato. E o militar é mais por concurso público. Isso, que é a questão dos interesses públicos da sociedade, né? Nessa parte de resgate, de emergência, de pronto atendimento. Sim. E defesa civil, que também trabalhamos. Certo, ótimo. E conta aqui para nós o maior, assim, desafio para você nesses 20 anos. Qual foi? Alguma lembrança que venha assim na sua memória, algo que te marcou muito? Bom, normalmente quando perguntam isso para bombeiros, o pessoal sempre fala de alguma determinada ocorrência, né, algum salvamento. No meu caso em específico, foi uma situação pessoal de um acidente de trabalho que eu sofri em 2011. Sim. Que eu estava fazendo um treinamento, estava dando um treinamento de embarcações, né, no bote, na praia, e nós tivemos um acidente de trabalho, onde nisso eu caí do bote, caí, bati a minha cabeça na hélice do motor. Gente. Tive mesmo, assim, foi uma situação muito grave, né, de traumatismo craniano, de afogamento, tive toda essa questão de recuperação. E isso me marcou muito porque eu sempre falo assim, que foi no dia 17 de junho de 2011. E essa foi a segunda data do meu aniversário. E aí, o que eu pego e falo assim, que é muito marcante, que eu tive, né, a parte que eu fiquei afastada, fazendo todo o meu tratamento, recuperação, e muitas das pessoas pensaram que eu não ia voltar para atuar, porque eu já era especialista nessa parte aquática, que já vem desde a época de natação, né, e tudo. Então, muitas pessoas achavam que, aquela questão do trauma, né, que eu não iria voltar para atuação. E é uma coisa que, na verdade, eu nunca pensei nisso, eu nunca tive esse trauma, então, de pensar que não iria voltar. E o que eu mais queria nessa época que eu tava fazendo essa recuperação foi voltar, né? Voltar a atuar, não tenho nenhum medo, não atuo nisso. E quando eu entrei no bombeiro, uma das minhas meus maiores desejos profissionais seria me tornar mergulhadora de resgate.
que é um dos cursos mais difíceis do Corpo de Bombeiros, porque ele atua tanto nessa questão extrema de física como psicológico também. E como eu tive esse traumatismo, né, fraturei ossos da face, a atividade de mergulho ela é muito específica, você não pode ter determinadas lesões, eu tinha espaço ósseos, né, e eu tive que esperar para eu poder estar apta para poder fazer esse curso. Em 2011, eu tinha acabado de fazer o curso de guarda-vida, que foi meu primeiro curso. Fiz o curso de operadora de embarcação também, de bote e moto aquática. E aí veio o acidente. E com isso eu tive que me recuperar somente no ano de 2018, que eu consegui fazer o curso de mergulho. Sim. Fiz no estado de São Paulo, que foi, na verdade, a finalização de um ciclo que eu queria, e nisso ainda eu logrei o primeiro lugar na conclusão desse curso. Então, para mim, esse é o meu maior acontecimento na minha área profissional, nesses anos aí, nesses 20 anos de serviço. Foi posso dizer que foi uma superação, isso, né? Exato. Não só profissional, mas também como pessoa, né? Exato, exatamente. Porque isso. querendo ou não, fica aquele trauma, né? Você fica com aquele medo, né? Não, porque quando você sofre um acidente desse, a primeira coisa que o cérebro é bloquear, Sim. né? E você fez o inverso, você fez o caminho contrário, né? Você, não, eu vou passar por isso, é um momento, é uma fase e vou seguir minha vida. Na verdade, eu não tive essa fase do trauma, né? Daquela eu vou ter que superar. É uma coisa que eu acho que é natural e vai de pessoa para pessoa, né? Eu não posso dizer que todas as pessoas seriam isso. Mas eu escutava muito as pessoas me perguntando, né? Se eu iria voltar, ou então qual era a outra área que eu iria atuar, digamos, para abandonar a parte aquática. E é muito forte essa área, desde a natação, né? Desde criança, nadando, competindo. E de ter mais essa facilidade também, né? Nesse meio, que não é uma especialização fácil, né? A gente diz que, como a gente fala assim, até mesmo na questão de atividade física, correr todo mundo corre, né? A gente tá todo mundo preparado, mas o corpo humano não é preparado para nadar. Então nem todo mundo tem essa afinidade. Então, como eu já tive essa possibilidade, né, de já agregar a minha vida anterior a essa profissional, é algo que eu nunca imaginei que eu pudesse parar. Então, eu acho que foi uma dádiva mesmo de eu não ter que passar por essa questão de superar um trauma. Sim. Né, de esperar será que eu vou voltar ou não, de enfrentar. Então, assim, foi algo que, graças a Deus, eu consegui passar com bastante êxito, e essa seria a minha resposta. Que joia. Qual foi o meu maior desafio, né? Que joia. E para aqueles profissionais que sonham em ingressar no Corpo de Bombeiro, o que você aconselharia para esses profissionais, essas pessoas que têm esse sonho de, eu quero ser bombeiro, o que você aconselharia para eles? Bom, no caso, como nós temos que passar por um concurso público, né, tem que ter mais do que a vontade, mas também tem essa questão dos estudos, né? A gente tem a questão do CFO, que é pela Universidade Estadual do Maranhão. Sim. O concurso é feito pelo vestibular, e o concurso de formação de praças, né, que é o CFSD, que esse aí já é um concurso público que o Corpo de Bombeiros está para ser anunciado com novas vagas. Então, eu aconselho que, para quem tem esse sonho mesmo, não desista, porque vale a pena. Como eu disse, assim, ser bombeiro é uma honra, né? É algo que só quem veste essa farda sabe definir o que de fato representa pra gente. Ai, que joia, gente. Gente, rapidinho aqui para parar para falar um pouquinho sobre a linha Vida Saudável. A linha Vida Saudável, ele é um protocolo, um tratamento de suplementos que trabalha com a imunidade, com memória, com foco, com concentração, com energia, com disposição do seu corpo, e também aquelas pessoas que têm problemas de queda de cabelo, unhas quebradiças e ressecamento da pele. Então, se você ficou interessado em adquirir algum suplemento da linha Vida Saudável, é só você clicar no botão aqui abaixo que você vai ter todas as informações dos produtos e suplementos Vida Saudável. Voltando com a Tenente Coronel Priscila Chaine. Então, para finalizar, eu gosto sempre de fazer um ping-pong, né, com os convidados aqui do NutriCast, que é um momento assim bem tranquilo. Quem é a Priscila Chaine, a filha? Não é a Tenente Coronel, é a filha. Quem é Priscila Chaine? Bom, eu acho que é alguém ligado à família prestativa. Ótimo. E quem é Priscila Chaine, Tenente Coronel? Eu acho que seria uma profissional dedicada. Priscila Chaine, líder do Corpo de Bombeiros, onde está atual? Uma satisfação. Satisfação.
Uma honra. Isso. Priscila Chaine e Espírito, Jesus. Seria a base de tudo. Certo. Priscila Chaine, família. Também seria a base. A base de Isso, tudo. também. Família e religião, né? Deus. Sim. E para encerrar, Priscila Chaine, quais considerações finais que você daria para quem está nos assistindo? Bom, eu acho que se eu puder inspirar, né, novas pessoas a buscar o seu sonho de ser bombeiro, inspirar mulheres, né, nessa área de que, principalmente em profissões que não são majoritariamente femininas, eu digo que lutem, né, que não desistam, que a gente está aqui para abrir caminhos e finalizar que nós estamos nesse mês de agosto lilás, que lugar de mulher onde ela quiser. Né? Ai, que joia, ótimo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do NutriCast. O NutriCast, o 4º episódio, ele veio mesmo com a proposta de explicar para vocês o quanto que essa profissão, ela é gratificante, ela é honrosa, mas também ela é desafiadora. Como eu falei agora há pouco, nós, do lado de cá, nós olhamos o bombeiro como um super-herói e heroínas, mas nós não olhamos o outro lado, que eles são seres humanos. Então, quando você olhar um bombeiro na rua ou cuidando de alguém, elogie, né, dê boas-vindas, parabéns, porque ele ali também é um ser humano que passa por suas dificuldades, ele passa por seus momentos difíceis, ele passa por seus momentos delicados também, mas ele não está ali passando o problema para os outros, mas ele está cumprindo com a missão dele, que é ajudar ao próximo, ajudar as pessoas que mais precisam. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa do NutriCast. Vai ter outros NutriCasts. Eu quero agradecer a Priscila Chaine, a Tenente Coronel Priscila Chaine. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E sinta-se à vontade para voltar outras vezes. Eu que agradeço poder revê-la. Satisfação muito grande. Obrigada. Muito obrigada, gente. Até mais. Esse podcast é patrocinado pela empresa SpeedWrap, uma empresa que trabalha com PPF, película de alta proteção. Obrigada.